Irmão, eu nunca tive crise de ansiedade, mas eu tenho um coração ansioso. Tenho uma mente ansiosa. Como que eu consigo governar a minha mente? Depois que eu entendi um princípio. A minha vitória não está pautada na performance da minha semana. A minha vitória está pautada na performance final do meu Senhor. Guarda isso. Não é sobre a sua performance atual, é sobre a performance final de Jesus. Não é sobre o que você fez ontem, é sobre o que Jesus fez há 2000 anos atrás. Não é sobre como vai ser a sua próxima semana, é como foi há 2000 anos atrás, quando Ele declarou: está consumado. Quando a palavra de Deus diz que todos os meus dias foram estabelecidos pelo Senhor no seu livro, antes de qualquer um deles existir, o que eu preciso entender é que, se eu permanecer no lugar que o Senhor me chamou para estar, nada vai se frustrar dentro daquilo que Ele me prometeu. Então a minha preocupação não tem que ser com os agentes externos, a minha preocupação tem que ser com o centro da vontade de Deus. Tem muita gente fora da vontade, preocupada com os inimigos. Tem muita gente fora da vontade, preocupada com os levantes. Tem muita gente fora da vontade, preocupada com as tempestades. Tem muita gente fora da vontade, preocupada com a inveja alheia. Tem muita gente fora da vontade, preocupada com as doenças. Mas quando eu estou no centro da vontade de Deus, tudo isso se torna secundário, tudo isso se torna periférico. Por quê? Porque estar no centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro que eu posso estar. Nada foge do controle dele. Ele já estabeleceu uma vida de milagres, uma história de glória para cada um dos seus filhos. Se você crer e não duvidar, se você permanecer e não recuar, se você ficar de pé e não desistir, se você colocar a mão no arado e não olhar para trás, tudo que o Senhor escreveu no livro dele a seu respeito vai acontecer. Às vezes a gente está mais preocupado com coisas secundárias do que discernir qual é o lugar para estar. Irmão, com muito temor, diante de Jesus, eu quero ser vulnerável e falar algo aqui. A única coisa que me amedronta é a ideia de, em alguma estação, eu não ter discernido o que era para eu fazer e onde era para eu estar. Não me amedrontou ir para a América, não me amedrontou voltar para o Brasil, não me amedrontou assumir essa igreja, não me amedrontou entregar a igreja que a gente plantou, não me amedrontou assumir um lugar de 100 mil, não me amedrontou assumir um contrato de 600k. Não, essas coisas não me amedrontam. A única coisa que me amedronta é a ideia de que em algum momento, se eu perder a sensibilidade, eu posso ficar e a nuvem partir. Isso me consome. Porque eu entendi, irmão, que estar debaixo do plano de Deus faz com que tudo que se levante se torne secundário. Os inimigos são só testemunho. A geografia, plano de fundo. As tempestades, escolas da fé. Mas se você fizer do Senhor a tua segurança, a tua expectativa, a tua torre forte, irmão, você se tornou como os montes de Sião, que não se pode abalar. Isso tem que ser uma verdade para a igreja. Isso não pode ser um jargão, isso não pode ser uma ideia, isso tem que ser uma verdade. Somos a igreja de Jesus, somos intocáveis. Somos a igreja de Jesus, somos imparáveis. Pastor, mas tem cristãos morrendo, irmão, não é sobre algumas décadas, é sobre vida eterna. Na glória veremos muitos mártires com seus rostos cercados da glória de Deus. É como o primeiro mártir da igreja, como Estevão estava sendo apedrejado e a glória de Deus brilhava sobre a sua face. Paulo diz que se a nossa expectativa for só para esses dias, de todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Alguns já me questionaram, hoje talvez não me questionariam tanto, porque quando a gente vê o fruto, a gente sempre acha que eles justificam os meios, né? Você está vendo um tempo incrível, você mora numa casa boa, hoje está tudo bem, mas durante muito tempo em que eu servia, com conta de luz cortada, com dificuldade para fazer compras para casa, no meio de tantos desafios ministeriais, com desafios de honra, de suporte financeiro, e uma série de coisas que quem é integral em muitas igrejas no Brasil sabe do que eu estou falando, a gente falava, cara, por que você está dando seus melhores dias para isso? Meu entendimento sempre foi, porque não é sobre isso. É sobre como Deus me vê, é sobre como os céus me chamam, é sobre uma glória eterna, é sobre um galardão eterno. A Bíblia diz que tudo aquilo que se vê é inferior àquilo que não se vê, porque aquilo que se vê é transitório, mas aquilo que não se vê é eterno. O que faz com que o nosso coração não esteja tão ansioso? É o entendimento que a única coisa que eu não posso fazer é sair do centro da vontade de Deus.
prefiro uma palavra de Deus do que um bom plano. Eu prefiro um convite de Deus do que um bom plano. Eu prefiro uma porta que Deus fechou do que forçar uma porta que Ele não abriu. A vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. A riqueza que Deus tem para o seu povo não acrescenta dores. Você pode levantar suas mãos e declarar isso com autoridade. Diga: o meu Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Diga: os meus inimigos são só testemunhas daquilo que o Senhor vai fazer. Diga: a minha geografia é só pano de fundo, não tem influência na minha história. Diga: as tempestades são escolas da fé, estão forjando o meu caráter e fortalecendo a minha ousadia. Diga: tudo que é transitório não tem valor eterno. Diga: mas o que os meus olhos não veem, diga, estão construindo uma glória eterna que pesa mais do que tudo isso. Diga: eu e a minha casa pertencemos ao Senhor. Diga com autoridade: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga: e a despeito de tudo que se levanta, avançaremos em fé, viveremos milagres, romperemos no meio da crise, caminharemos sobre as águas. Declare com autoridade: diga, vamos viver o maior romper de milagres da nossa história, em nome de Jesus. Se você crê nisso, irmão, será que alguém pode